Eles passaram por uma das piores dores que um ser humano pode enfrentar, a perda de um filho. Não sei se fosse comigo, não sei se eu conseguiria, se eu aguentaria. Inchava, desinchava. Ela já não, se ela ficasse viva, ia ser muito ruim para ela. Eu tive a tristeza de perder meu filho na... Você foi uma mulher guerreira, então eu sempre dizia isso. Ela é o Beto Barbosa de Saia aqui. Perder filho não é brincadeira, a gente não... How'd you recover from that? I haven't. Vamos agora saber como os famosos que perderam seus filhos precocemente lidaram com essa dor. Cristiane Torloni é uma das maiores e mais belas atrizes da história da televisão brasileira. Será que o senhor pode me explicar onde é que o senhor estava ontem à noite? Eu fiquei esperando o senhor para a festa e o senhor não apareceu. Sei. A atriz atualmente tem 64 anos e já se casou 4 vezes. No entanto, ela foi mãe apenas uma vez, durante o seu primeiro casamento com o diretor de novelas Denis Carvalho. Na época, ela teve os gêmeos Leonardo e Guilherme. Quando os dois estavam com 12 anos, uma tragédia aconteceu. Cristiane estava com eles dentro do carro fazendo manobras na garagem que ficava no andar de cima da casa. O veículo acabou caindo de uma altura de 4,5 metros. Cristiane e Leonardo tiveram apenas escoriações leves. Já Guilherme sofreu traumatismo craniano e não sobreviveu. Ele faleceu no colo dela. Então, eu acho que não sei se fosse comigo, não sei se eu conseguiria, se eu aguentaria essa barra, que foi violentíssima. E a Cristiane foi muito forte ao aguentar isso. A atriz, por diversas vezes, já falou sobre como é superar a perda de um filho. Ela ressaltou que desde o episódio, a sua vida nunca mais foi a mesma. Você se desfaz emocionalmente, você pira mesmo. Então, assim, foi muito importante naquele momento um resguardo. A atriz disse que se emocionou muito quando teve que interpretar as gêmeas Fernanda e Vivi na novela Cara e Coroa. Isso porque nas gravações constantemente se lembrava do episódio da morte de um dos seus gêmeos. Nós somos mesmo muito parecidas. Muito mesmo. Nós podíamos ser irmãs. É claro que eu seria mais velha. Tássia Camargo é uma atriz que sempre se destacou pelo talento e pela beleza. No auge da carreira, era uma das grandes musas do Brasil. A minha mãe me contou que esteve aqui. Teve sim. Minha mãe também me contou. Eu acho que as duas já acertaram as coisas. Parece que elas vão nos despachar para a Europa. A atriz se casou 2 vezes e foi mãe de 3 filhos. A mais nova, Maria Júlia, morreu em 96 aos 2 anos de idade, vítima de rubéola congênita tardia. Eu tenho o parto de todos os meus filhos filmado e dela, ela chorou pouco. Eu disse pro médico, mas ela não chora? Ele falou, é menina, tá acostumada com menina, não é? Depois da fatalidade, Tássia procurou o Ministério da Saúde a fim de que fosse feita uma campanha de esclarecimento, mas não obteve sucesso. A atriz revela que a doença que vitimou a sua filha só foi revelada após a necrópsia. Segundo ela, a enfermidade fez a menina sofrer com muitas dores e inchaços pelo corpo. Ao longo da doença, a criança chegou a ficar surda, cega e ter muitas convulsões. Inchava, desinchava. Ela já não, se ela ficasse viva, ia ser muito ruim para ela. O ator José de Abreu passou mais de 40 anos na TV Globo e se projetou interpretando inúmeros personagens de sucesso. O Jerônimo te falou que o tio Nilo quer fazer uma surpresa pra você? Vem, fica aqui, vem cá. Atenção! Aqui, ó. 1, 2 e... Olha só, outros brinquedinhos. O ator já se casou 4 vezes e teve 5 filhos. O primeiro deles, Rodrigo, morreu em 92, quando tinha 21 anos. O rapaz caiu da janela do 13º andar do apartamento em que morava com o pai, no Rio de Janeiro. José de Abreu chegou a pensar que o filho havia se suicidado, mas logo depois tomou conhecimento de que ele apenas ajeitava a persiana da janela. Naquele momento, ele se desequilibrou e caiu. Posteriormente, a perícia policial constatou que a dinâmica da queda descartava totalmente o suicídio. No ano passado, o ator relembrou do episódio, publicando uma mensagem no seu Instagram. Abre aspas. A maior dor de um pai é perder um filho. É a vida invertida. Este é o Rodrigo, meu primogênito, que cumpriu seu karma rápido demais. Lá se vão 28 anos.
Um dia nos veremos de novo, filho. Fecha aspas. Vanderlei é uma das cantoras mais importantes da história do rock no Brasil. Ela fez muito sucesso cantando na época da Jovem Guarda, na década de 60. Por favor, pare agora. No começo da década de 80, Vanderlei começou a namorar o guitarrista chileno Lalo Califórnia. Em pouco tempo, os dois se casaram e logo em seguida nasceu o primeiro filho do casal, Leonardo. Mas quando o garoto estava com 2 anos de idade, uma tragédia aconteceu. Ele estava pedalando seu triciclo quando acidentalmente caiu na piscina de casa. Leonardo chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Eu tive a tristeza de perder meu filho afogado na piscina. Então, a coisa da água ficou um desafio, né? Um desafio a superar. Vanderlei e o marido ainda tiveram 2 filhas, hoje com mais de 30 anos. Enquanto foi vivo, Roberto Marinho ficou conhecido como um dos homens mais poderosos do Brasil. Isso simplesmente porque ele era o dono da TV Globo. Como foi, aos 20 anos de idade, assumir um jornal que estava começando? Só assumi por imposição da natureza, a morte de meu pai. Roberto Marinho casou-se pela primeira vez na década de 40 com a empresária Estela Goulart e com ela teve 4 filhos. Infelizmente aconteceria uma tragédia fatal com o segundo mais velho, Paulo Marinho. No Réveillon de 1970, quando o rapaz tinha 20 anos, faleceu num acidente de carro na região dos Lagos, no Rio de Janeiro. Apesar dele ser filho de um dos maiores empresários do Brasil, os detalhes desse acidente são até hoje desconhecidos do público. Roberto Marinho sempre declarou que a morte do filho foi o momento mais difícil da sua vida. Beto Barbosa é um cantor que, no auge da sua carreira, na década de 80, ficou conhecido como o rei da lambada no Brasil. Adocica, meu amor, adocica, adocica. Em 2010, Beto Barbosa passou pela dor da perda da sua filha, Monique, de 28 anos. A moça, que era saudável, adoeceu sentindo dores na garganta e inicialmente se pensou que era uma forte gripe. Mas poucas horas depois, ela piorou bastante e teve que ser internada no hospital de Belém, onde morava. Nós nunca vimos Monique chorando, triste pelos cantos. Ela sempre foi uma mulher guerreira, então eu sempre dizia isso. Ela é o Beto Barbosa de Saia aqui. Os primeiros exames mostraram que ela estava com o pulmão completamente comprometido e houve então a suspeita de pneumonia. No entanto, o ataque estava sendo feito por uma superbactéria misteriosa. Após a entrada no hospital, o estado de saúde de Monique piorou muito. Logo em seguida, ela entrou em coma e faleceu 28 dias depois. Uma dor tão profunda, uma situação inesperada na vida da gente, porque a Monique para nós era a vida. A Monique era sorriso, a Monique era independência, a Monique era mulher moderna, a Monique... Elza Soares é uma cantora que chegou a ser eleita pela revista Rolling Stone Brasil como uma das 100 maiores vozes da música brasileira. A mulher dentro de cada um não quer mais silêncio. Se perder um filho é uma coisa difícil de superar, agora imagine perder 4. Pois foi o que aconteceu com Elza Soares. A cantora, atualmente com 91 anos, perdeu os 2 primeiros ainda no começo da década de 50. E a culpa foi da pobreza. Os meninos nasceram muito desnutridos e faleceram poucas semanas depois. Perdi alguns filhos também. Porque você casou com... Muito menina, né? Com quantos 14, anos? 13 para 14 13 anos. É. Olha que loucura isso. O terceiro filho perdido por Elza Soares foi fruto do seu relacionamento mais famoso, com o jogador Garrincha. O garoto, conhecido como Garrinchinha, morreu aos 9 anos de idade num acidente automobilístico. Perder filho não é brincadeira, a gente não... Mas eu prefiro passar por cima também, sabe? Mas como passar por cima? Como? Em 2015 veio a 4ª perda. A cantora viu seu filho Gilson, de 59 anos, morrer vítima de infecção urinária. Ter filhos com 12 para 13 anos, uma vida pobre, você é muito mais artista do que agora. Agora, ser artista é uma coisa até mais maleável. Sylvester Stallone é um dos maiores atores de filmes de ação de Hollywood. Primeiro ele se destacou interpretando o lutador Rocky Balboa.
Logo depois ele fez ainda mais sucesso como John Rambo, um ex-soldado de elite do exército americano. O ator se casou 3 vezes e foi pai de 5 filhos. O mais velho deles, Sage Stallone, morreu em 2012 aos 36 anos, vítima de ataque cardíaco. Inicialmente houve uma forte suspeita de overdose, mas a necrópsia constatou que o rapaz não era usuário de drogas e que tinha nascido com problemas no coração. He's not really acting, you know, it's like the same thing over. So I think he wants to make that change. He wants to... Sage também havia se tornado ator, e a sua estreia no cinema foi na companhia do pai em Rocky V, em 1990. No, I didn't know that, but I heard something like that once. Is that me? Oh yeah, that's you. Excellent. No, is that me? Right? Yeah. Oh, we was fishing, right? Yeah, That's beautiful. Look at the tent. You know. Kirk Douglas é um dos atores mais consagrados do cinema americano. Entre os seus maiores trabalhos está a interpretação do personagem Spartacus, em 1960. I'm Spartacus! I'm Spartacus! I'm Spartacus! Kirk Douglas se casou 2 vezes e teve 4 filhos homens. O mais famoso deles é o também ator Michael Douglas, cujo filme de maior sucesso foi Atração Fatal. Pity you leave me sick. Why? Because I won't allow you to treat me like some slut you can just bang a couple of times and throw in the garbage? E foi justamente o sucesso do filho mais velho que começou a gerar uma tragédia familiar. O filho mais novo de Kirk, Eric Douglas, também virou ator, mas não chegou nem perto de repetir o sucesso do pai e do irmão. Com isso, o rapaz entrou em depressão e passou a chamar a si mesmo de a ovelha negra da família. Em pouco tempo, entrou no mundo das drogas e acabou sendo internado várias vezes. Ele morreu de overdose em 2004, aos 46 anos de idade. Mike Tyson é um dos mais inesquecíveis lutadores de boxe da história. No auge da carreira, chegou a ser considerado imbatível por causa da potência dos seus golpes. The WBC Heavyweight Championship of the World. Trevor Berbick and Mike Tyson. Tyson goes to work right away and he gets Trevor. Ao longo da sua vida, Mike Tyson se casou 3 vezes e se tornou pai de 8 filhos. Foram 3 meninos e 5 meninas, uma das quais ele perdeu de forma trágica. Em 2009, a sua filha Exodus, de 4 anos, faleceu por causa de um acidente doméstico. A menina brincava perto de uma esteira ergométrica quando a parte que girava puxou uma corda que ela segurava. Com um movimento brusco, a corda se enroscou no seu pescoço, provocando a morte por asfixia. I lost my 4-year-old daughter. She accidentally killed herself by accident. Oh, man. She jumped on a treadmill. She didn't know how to work it and she got hurt. How'd you recover from that? I haven't. Tyson sempre se emociona quando tem que falar da filha nas suas entrevistas. The people that were there, they're up there because their kids are dead too. Mm-hmm. So, who the hell am I? Their kids are dying too. Esses foram alguns dos famosos que passaram pela dor de perder um filho. Caso você lembre de mais alguém, coloque nos comentários. Se gostou do vídeo, dê o seu like e se inscreva no canal. Obrigado por me acompanhar e até a próxima!